Bom dia, gente. Tô aqui hoje para mostrar para vocês o tour atualizado das plantas de abóbora que eu fiz a adubação de cobertura aquele dia. 14 dias depois, eu venho mostrar para vocês como as plantas reagiram à adubação. Lembrando que 5 dias depois que eu fiz a adubação de cobertura, com a mistura de 4,14,8 com superfosfato simples, 5 dias depois eu vim e coloquei em cada planta 20 gramas de sulfato de amônia, que é muito importante para o crescimento foliar, né? E eu tô mostrando aqui para vocês o tour atualizado naquela fila que eu plantei a abóbora cabotiá. Depois daquele dia eu não consegui plantar mais covas de abóbora cabotiá e eu vou deixar agora para janeiro. Em janeiro ainda dá tempo, porque a abóbora cabotiá ela é mais precoce, né? Só que aí eu não vou estar plantando nessa área aqui. Eu vou plantar ela um pouco mais para lá afastado. Vamos lá, gente, mostrar para vocês. Quem viu aquele vídeo, como estava essa primeira planta aqui que eu fiz a adubação de cobertura, olha, ela já tá bem enramada, bem enramadinha mesmo. Tem que vir fazer a capação das pontas. Só que aí eu vou esperar a lua crescente. Vou estar mostrando para vocês aqui. Olha aqui, ó, 14 dias a abóbora cabotiá como ela tá crescida. Lembrando que ela nasceu, gente, depois daquele dia que eu plantei, ela demorou 6 dias em começar a nascer, outras demorou até um pouco mais. Que a abóbora vai de 7 a 12 dias para crescer. Olha essa outra planta aqui, ó. Já tá enramadinha. Tá bem enramada. A abóbora cabotiá, viu? Ó, algumas sementes falhou. Eu plantei 2 em cada cova. Mas olha como que tá ficando a lavoura de abóbora. Aqui, ó, já teve umas praguinhas que furaram as folhas. E tá aí, gente, olha. Aqui falhou as 2 sementes. Aqui, como já tá adubado, eu posso vir colocar mais semente aqui, onde falhou. Teve outra cova ali na frente que também falhou. Tem chovido muito. Não sei se é devido ao excesso de chuva, mas a chuva é muito boa para a abóbora quando ela já tá nascida, né? Olha como foi o desenvolvimento das plantas, gente. 14 dias depois daquela adubação de cobertura que eu fiz nelas. Tem que capar as pontas para ajudar na produção. Ela produz mais, só que eu vou esperar a lua crescente para poder estar capando as ponteiras delas, que aumenta muito a produção. E estamos aí, aguardando, né? Olha aqui, gente, essa aqui nasceu, demorou mais que as outras para nascer, a cabotiá. E tá aí, gente, a roça. Olha, ali tudo abóbora. No total dá quase 150. E a gente plantou assim muito espaçado mesmo, foi com a intenção de plantar a cabotiá entre planta e planta, mas não deu, né, gente? Esses dias tá muito corrido, muitas coisas acontecendo, semana de Natal também. Pegou dias muito chuvosos, aí não deu pra estar trabalhando na roça aqui. E o milho que as vacas comeram estão aí. Brotaram, rebrotaram, mas eu acho que não vai adiantar jogar adubo não, porque se eu não me engano, a gente já tá com 40 dias de plantado esse milho. E aqui onde elas atacaram, o milho rebrotou, mas não tá indo para frente, sabe? Ficou aí estancado. E a adubação tá muito cara pra gente andar tentando a sorte, né? E vai ficar assim. Olha, gente, tem umas plantas muito bonitas. Aqui eu ainda não passei nenhum tipo de combate ainda pra nada, graças a Deus. Não deu mosca branca, não deu nada assim ainda, por enquanto, que possa vir prejudicar. Aí eu tô querendo deixar assim, sem passar.
Olha, aqui parece que já tá tendo ataque de lagarta, mas tem que vir olhar direitinho para não deixar, porque senão... E é isso, gente. Tá aí a atualização. Agora eu vou esperar 60 dias do plantio e vou começar a entrar com o 200020, que é nitrogênio e potássio, né? Que é para o enchimento dos frutos. Essa parte dessa adubação de potássio com nitrogênio, ela é muito importante para a formação e o enchimento de frutos, né? Lembrando que é a primeira vez que eu estou fazendo com adubação totalmente química, porque tava difícil estar juntando esterco para deixar curtir. E aí a primeira vez que eu estou tentando totalmente com adubo químico. Não coloquei nada orgânico. Eu gosto de plantar orgânico, mas esse ano eu quis fazer esse teste porque a gente está tendo muitos animais, né? Muitos porcos, muitas galinhas, para estar ajudando aí na despesa com eles. E no aguardo de que tudo dê certo. Eu vou estar mostrando para vocês a atualização, tanto do êxito quanto do fracasso. E alguns milhos estão até bonitos, ó, gente, depois do ataque das vacas. Mas essa parte aqui, onde elas abocanharam, vieram com vontade mesmo, não sei não o que vai dar. Mas vamos lá. As abóboras. Olha, essa aqui, gente, a rama dela onde já tá. Depois tem que vir e tá capando essas pontinhas aqui, ó. Para ela crescer mais ramas laterais, que é onde vai produzir frutos, né? Mas agora eu não vou fazer, não é o momento, porque eu vou esperar a lua crescente, que vai ser dia 20 para 29 de dezembro. Aí eu vou estar fazendo. E eu vou mostrar para vocês como eu vou estar fazendo. Olha que linda, gente. Aqui tem umas que estão mais desenvolvidas, outros menos, é por causa das chuvas, gente. E aqui parece que o terreno, umas partes fica mais úmidas, outra menos. E é isso aí. Ali tá o milho que eu plantei na matraca, ó. Se eu não me engano, tem 13 dias, 12 dias que eu plantei o milho na matraca. E aí vamos ver agora o desenvolvimento dele. Tem chovido bastante. Ele tá, eu acho que com 7 dias de nascido. Plantei toda essa área aqui, aquele dia eu postei o vídeo aí no canal. E olha, aqui tinha já os pés de abóbora aqui também. Ó, aí enramando, muito bonitos. Esses dias está chovendo muito e elas estão crescendo bastante. Aqui parece um terreno barrento, mas a hora que seca, aqui é muito arenoso. A terra seca muito rápido. Tá? 2, 3 dias de sol já tá seco o terreno. Mas por enquanto tá aí, ó, dando certo. Aqui teve uma fileirinha de milho que eu não sei se tinha acabado o milho na matraca, falhou. Aqui. E aqui é quiabo. Toda essa fileira aqui. Quiabo. Algumas também estão demorando mais para nascer. Olha, essa aqui nasceu mais tarde. E essa fila aqui toda é de quiabo. Tá precisando capinar, só que não tem como capinar com chuva, gente. E vamos. E aqui, essa área aqui, que tá recém-cavada aí, esses dias eu plantei amendoim. Tava na lua minguante. Lua minguante é boa para plantar coisas que nascem debaixo da terra. Até onde tá essa linha aqui, ó, gente, plantei amendoim. Aí eu plantei essa área aqui de amendoim, esse pedacinho aqui até ali onde vai o milho, porque meus meninos e minhas crianças gostam muito de amendoim. Meus filhos gostam muito, aí depois pra gente tá fazendo uma paçoca, um pé de moleque, comendo um amendoinzinho torrado, cru, eles adoram.
Eu plantei todo esse pedaço aqui. Vamos ver aí o que que vai dar. Também, o ano passado a gente plantou amendoim em outro lugar ali e não deu muito certo. Aí esse ano eu plantei aqui que a terra tá mais fofa. E depois esperar nascer e aterrar para ver quanto amendoim vai dar. Tá começando a chover. E de novo. Mas é bom, né? É bênção de Deus, chuva é bênção de Deus. E mais na vida do agricultor, né? Melhor época do ano para plantar aqui no nosso estado, no Tocantins, é de outubro a dezembro, janeiro ainda dá para estar plantando. Não dá para esperar muito não, porque a chuva que cai do céu é bênção na terra. E é isso, gente. Depois eu vou estar trazendo as atualizações para vocês da roça. Um abraço para todos vocês. Fiquem na paz de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um. E vou para casa, que a chuva tá me molhando. Tá fininha, mas tá molhando. Tchau, pessoal.